As chuvas intensas têm grandes efeitos no cotidiano das cidades, desde enchentes em avenidas importantes até a queda de árvores e prejuízos financeiros. Esses eventos climáticos precisam da atenção redobrada para a segurança da população e para a preservação de bens materiais. Nessa época do período chuvoso, são muito comuns problemas relacionados a chuvas intensas, quedas de árvores, inundações, enchentes, enxurradas, deslizamento de massas. E para cada um desses cenários que envolvem todos esses riscos, a gente tem algumas dicas preventivas que podem estar auxiliando, né, as pessoas, às vezes, a não extinguir aquele risco, mas saber conviver com o risco, saber mitigar os efeitos que essa situação ela pode causar na sua vida. Em relação a locais com risco de deslizamento, é sempre importante a gente orientar toda a população para que, primeiramente, não construa casa em locais de risco, em encostas, em morros, muito próximos ao leito dos rios, porque em cenários de chuvas intensas, em cenários extremos, podem acontecer situações ali que infelizmente podem acontecer movimentos de massa que podem soterrar aqueles locais. Entre 1º e 18 de novembro, Uberlândia registrou 14 dias com chuva. Devido ao acúmulo da precipitação de outubro e novembro, o solo da cidade já se encontra saturado, o que causa alagamento em algumas áreas. Ao falar sobre a responsabilidade de algum ente público, seja o Estado, a União ou a Prefeitura, no caso aqui de Uberlândia ou alguma outra prefeitura, a gente precisa analisar o que a Prefeitura, o que aquele ente está fazendo para melhoria e para minimizar aqueles riscos quando acontece alguma causalidade da natureza. Vamos falar então das enchentes. As enchentes, quando alagam uma determinada área da cidade, a prefeitura olha para aquilo ali e pensa, preciso melhorar aquela situação e tenta fazer alguma coisa para evitar para que os danos não aconteçam aos cidadãos. Se a resposta for positiva, logo, a prefeitura não seria responsabilizada por algum tipo de ato, porque não existe um dolo ou uma culpa envolvendo os atos da prefeitura. Agora, se a prefeitura já fez diversos fóruns, ouviu a população e mesmo assim nada fez a respeito, aí alguns juízes entendem que a prefeitura, pelo não agir, por não minimizar aqueles riscos, aqueles danos, ela poderia ser responsabilizada por arcar com os prejuízos causados pelas enchentes. Nesses momentos, é essencial que a população conheça e reconheça os locais que são mais atingidos pelas chuvas e se proteja. O primeiro passo é a prevenção. Tente conhecer quais são os locais de alagamento da cidade. O município está se preparando, está indo atrás de recursos, já existem diversos projetos em relação à solução desses problemas na nossa cidade que estão em andamento, estão em fase de implantação. Porém, enquanto essas obras ainda não estão sendo concluídas, que se evite em horários final da tarde, onde há uma grande possibilidade de chuvas intensas, de se trafegar nesses locais que são conhecidos. Em Uberlândia, por exemplo, região do Camaro, região do bairro Morumbi, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Rondon Pacheco. Fique atento às sinalizações. Em algum desses locais há sinalizações no trânsito avisando que aquele local é sujeito à inundação. E também placas de alerta que orientam os motoristas a abandonarem aquela via quando os alertas meteorológicos estão no seu nível mais alto. Se você percebe que o tempo está fechando, que está começando um tempo de chuva e você já conhece que aquele caminho te gera algum tipo de problema, evite. Porque o melhor problema que a gente tem no direito, como advogado, falando como advogado, o melhor problema é aquele que a gente consegue evitar. Então, se você vê que a chuva, o caminho que você passa para ir para casa, naquele determinado horário, começa a alagar, começa a encher, aí evita. Ou fica um pouco mais no trabalho, ou pega um outro caminho. Essa é a melhor forma de se prevenir. Às vezes, se tratando de casa, se você vê que a sua casa alaga, até mesmo para evitar um risco à sua saúde, à sua segurança, sai de casa, vai para a casa de um amigo, enfim, para depois os prejuízos patrimoniais consegue correr atrás de outra forma. Mas o mais importante é a sua segurança, é a sua vida.